Bem, essa aula a gente vai tratar do tema de estequiometria, que na verdade engloba os cálculos químicos ou chamados cálculos estequiométricos. Essa parte da nossa matéria é muito importante porque ela vai ser usada em diversos outros momentos e raciocínios daqui para frente. Então, é crucial que a gente consiga compreender bem esses cálculos químicos, esses cálculos estequiométricos, que na verdade tratam de relacionar quantidades, ou seja, dos cálculos quantitativos acerca de reações químicas, ou a gente vai ver mais para frente. Por enquanto a gente vai tratar mais das relações em reações químicas, mas mais para frente até em relação a algumas propriedades químicas a gente vai usar esses mesmos conceitos. Mas, na verdade, trata-se disso. E, embora a princípio possa parecer uma coisa muito abstrata, relacionar quantidades, como a gente vai fazer aqui, com as reações químicas, na verdade, tem o mesmo raciocínio básico do que grande parte das coisas que a gente faz normalmente, diariamente. Seja na hora de fazer um bolo, onde você tem que saber as quantidades que tem que ser usadas de um determinado ingrediente com outro determinado ingrediente para formar ou para fazer o bolo de forma adequada. A gente usa essas relações de quantidades proporcionais, ou para comprar uma determinada quantidade de carne para uma quantidade de pessoas, para um churrasco, por exemplo, a gente também normalmente usa esses cálculos parecidos ou com a mesma linha de raciocínio para que cheguemos à conclusão, por exemplo, de quanto de carne a gente tem que comprar para a quantidade de pessoas que comparecerão ao churrasco. Então, é um raciocínio bastante comum, só que aqui a gente vai focar esse tipo de raciocínio em reações químicas ou relacionando quantidades em química, ok? Bem, antes da gente começar propriamente a ver os cálculos e tratar desses cálculos químicos, a gente tem que conhecer algumas leis que regem as reações químicas e os fenômenos químicos em relação às suas quantidades ou em suas proporções, né? Então, bom, as duas primeiras são chamadas de leis ponderais, que tratam exatamente das massas que estão envolvidas numa reação química. A primeira que a gente vai ver é a lei de conservação de massas, ou a lei de Lavoisier, né, porque foi o cientista Lavoisier que desenvolveu essa teoria, na verdade, essa lei. E ela é normalmente descrita por uma frase bastante conhecida, que é a seguinte: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Embora essa frase não seja especificamente do trabalho que Lavoisier publicou, ele não disse essa frase, ela é uma frase que resume bem a ideia ou a lei de conservação de massas. Então, quando se diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma, o que a gente está dizendo é que na natureza matéria não pode ser nem criada do nada, nem destruída e sumir. Ela pode ser apenas transformada de uma coisa em outra, certo? Ou seja, quando eu tenho uma reação química, o que eu tenho, na verdade, é a transformação de algumas substâncias ou de uma determinada substância em outras substâncias, mas a quantidade de matéria que eu tinha nos meus reagentes, ela tem que continuar existindo quando ela é transformada nos meus produtos. Essa matéria ela não pode sumir, desaparecer no meio dessa reação, ela tem que ir para algum lugar e nem pode aparecer matéria ou aparecer produto que não veio de uma determinada quantidade de matéria nos reagentes. Então,
Segundo Lavoisier, a massa total de reagentes consumida em uma reação, ou seja, que realmente reagem, deve ser idêntica à massa total dos produtos produzidos. Ou seja, supondo aqui essa reação, a gente tem, por exemplo, a reação de óxido de cálcio com água produzindo hidróxido de cálcio. Se a gente reage 56 gramas de óxido de cálcio com 18 gramas de água e essas duas massas são completamente consumidas nessa reação, a gente produz 74 gramas de hidróxido de cálcio. E se vocês repararem, 56 com 18, ou seja, a massa somada desses reagentes, resulta em 74 gramas. E a massa total do produto produzido nessa reação é 74 gramas também. Ou seja, aqui o que a gente tem é que 74 gramas desses dois compostos, quando reagem e são completamente consumidos, formam exatamente 74 gramas de produto. Ou seja, as quantidades de massas permanecem as mesmas, A quantidade de matéria que eu tinha nos reagentes é a quantidade de matéria que vai ser formada em produtos. Se tivesse mais de um produto aqui, essa massa poderia estar distribuída por esses produtos, mas o somatório total teria que dar 74, neste caso. De qualquer forma, ou seja, de qualquer maneira, o somatório total das massas dos reagentes tem que ser igual ao somatório total de massas dos produtos formados, ok? A matéria não pode sumir nesse meio do caminho, nem pode aparecer matéria do nada nesse meio do caminho de uma reação química.